Olá, o Parlamento PB vai conversar hoje com a prefeita do município de Conde, Márcia Lucena, dando prosseguimento à nossa série de análises de conjuntura estadual e nacional, falando sobre os principais temas políticos aqui da Paraíba e também do Brasil. Márcia, muito obrigada pela sua presença, por conceder essa entrevista ao Parlamento PB. Eu começo falando sobre a sua avaliação sobre esse ano, que é tão importante para o estado da Paraíba e também para o Brasil, um ano de eleições. Qual a sua visão a respeito desse pleito? Obrigada também por esse espaço, obrigada a todos vocês que estão aí nos acompanhando o Parlamento PB. E esse ano, de fato, é um ano de muitos desafios, porque eu acho que todo esse processo político que nós estamos vivendo, ele vai ter uma culminância agora, nesse ano, e é um processo muito atípico. Acho que nós vamos ter um processo eleitoral muito atípico, e desafiador no sentido em que a gente vai ter que encontrar um caminho em um lugar, em um curto espaço de tempo, porque está tudo muito indefinido, está tudo muito caótico, principalmente em nível de instância nacional. Eu acho que a confusão maior ainda está na instância nacional. No que reside essa confusão que você aponta nacionalmente? Eu acho que reside na mentira, na forma como tudo foi tratado desde o final de 2014, início de 2015, antes do golpe que atingiu Dilma Rousseff e atingiu todos os brasileiros. Eu acho que a forma como tudo foi feito, como tudo foi conduzido, essa forma ela está baseada em poucas verdades, em meias verdades e em verdades. E acho que isso deixa tudo muito nebuloso. E o sujeito, o cidadão, o eleitor, ele fica meio perdido nisso daí, sem confiança em absolutamente ninguém. Então, na sua opinião, o eleitorado ele mudou a forma de enxergar a política e também os políticos? Com certeza. Ele mudou e ainda não mudou, ele está em mudança. Porque se tivesse mudado, a gente já saberia um pouco aonde é que a gente estava pisando, Mas a coisa está em processo de mudança. E esse processo é que é confuso. Mas, com certeza, todo mundo saiu do lugar. Isso tem uma coisa que é boa, porque eu acho que a gente está tirando várias máscaras e, inclusive, encarando coisas que antes não se encaravam, mas é muito ruim porque isso gera insegurança, desconfiança, descrédito, pelo fato da gente não estar construindo algo concreto no meio da crise, no meio da confusão. Como é que você vê, por exemplo, o avanço de uma liderança que é recente, uma liderança nova, que é Jair Bolsonaro, com reais chances nesse pleito presidencial, o primeiro que ele vai disputar? Bom, eu vejo muito assustada, eu vejo de forma muito assustada. Eu acho isso um equívoco, mais do que um equívoco, eu acho uma irresponsabilidade social. Eu acho que nenhum cidadão, nenhuma cidadã tem o direito de olhar para isso de forma superficial e impulsiva. Nós temos, além de uma história que foi difícil de ser vivida, mas que foi vivida e encarada, longa história no Brasil, a gente tem futuro. Então a gente tem tudo que a gente viveu no passado que precisa ser considerado, e a gente tem um futuro. Não pode botar um louco para dar conta da coisa somente porque ele diz que o bandido bom é bandido morto. Só porque ele vai casar com a nossa ideia de fragilidade, de insegurança e de necessidade de proteção. Você está cumprindo seu primeiro mandato e já pegou a prefeitura no momento de crise, essa crise econômica que permanece. A perspectiva é de que ainda dure algum tempo. Então, qual é a sua avaliação sobre o reflexo dessa crise nos próximos anos, principalmente 2018, 2019 aqui na Paraíba? Eu acho que essa crise, nós vamos ainda amargar um pouco com o aprofundamento dessa crise. E é por isso que a gente está tão frágil, tão fragilizado e tão inseguro. E essa crise, ela é profunda e vai se aprofundar mais porque ela é uma crise política, ela é uma crise econômica, ela é uma crise ética, ela é uma junção, ela é uma crise de liderança. A gente está com uma crise de liderança tremenda no país. Então ela é uma junção de várias fragilidades que
surgem em conjunto agora. E acho que isso vai ainda durar um pouco. Evidentemente que pela forma como o Brasil é arrumado administrativamente e politicamente, é na mão dos municípios que esse pau quebra. É nos municípios que a coisa pior se dá. Pela forma como os recursos são distribuídos a partir do fundo, né? Pela forma como se dá a vida administrativa e política do país. Quais foram os piores aspectos que você teve que enfrentar como gestora municipal por causa da crise, das crises, na verdade? Eu acho, aqui o Conde a gente pode até enxergar de uma forma um pouco diferente. Eu acho que a principal impacto, né, vivido pelos municípios nessa crise é de fato a falta de recursos. O avanço nas políticas, ou seja, são muitas políticas e muitos projetos, mas poucos recursos para enfrentar. Então, o município tem que dar conta de tudo com pouquíssimo dinheiro. Você tem uma ideia? A saúde, por exemplo. O município do Porto do Conde, município até 30 mil habitantes, o investimento que vem para um PSF do governo federal gira em torno de R$10 mil por mês. O município tem que investir 40. Então, isso é uma piada. Né? Você tem o CEL, que é o Centro de Odontologia, que para funcionar... Especialidades odontológicas, para funcionar no município, o governo federal aqui no Conde, nós recebemos R$9 mil. Só os profissionais que compõem a equipe mínima é muito mais que isso. Uhum. Então, é uma invenção essa forma de se fazer administração pública e política no Brasil relacionado às capacidades e às potencialidades financeiras que a gente tem de captar recursos. E como é que essa conta fecha, já que a despesa é muito maior do que a remessa de valores do governo? Na verdade, não fecha. E é aí que está a crise vivida pelos municípios. Essa conta não fecha. Porque ainda tem outro agravante. Os projetos crescem, as políticas avançam e serviços são ampliados. E a lei de responsabilidade fiscal diz que você só pode contratar, ou melhor, você só pode investir em pessoal até 54% do que você tem como receita. Então, isso também não bate, porque você tem que avançar nos serviços. A gente tem, por exemplo, na educação, você tem que acolher todos, né, que vêm para a educação. Esse processo de inclusão, ele é muito mais subjetivo do que a gente pensa. Então, para você incluir uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com deficiência mental de algum nível e tudo, ou uma pessoa paraplégica, enfim, qualquer tipo de deficiência, você tem que ter um cuidador especializado naquela área, né, para estar tratando. Então, se você tiver mais de um na sala, dependendo da característica, você tem que ter mais de um cuidador. Então, como é que isso se reflete nos 54%? Né? Então, é muito complexo hoje administrar um município em função desses avanços da lógica relacionada da política com a vida imediata, mas, ao mesmo tempo, as leis não avançaram, as leis não olharam... Mantém as restrições. Exatamente. Então, isso fica muito difícil. No município de Conde, a gente teve um agravante com relação a isso tudo, que foi a falta histórica de administração pública, né, de regras públicas. Aqui você não encontra, por exemplo, processos que mostrem as licitações das aquisições que foram feitas. A gente falando do CEL, aqui eu encontrei uma compra 2 dias depois da eleição, no ano passado, de R$500 mil para equipamentos, para insumos, né, odontológicos, e só encontrei a fatura, mas não tem um processo de licitação, ou seja, até isso, eram feitas compras sem processo de licitação, enfim, você não tinha instituído aqui um ritmo de administração pública. Então, isso tem reflexos no dia a dia da população, vicia o cidadão, que pensa, por exemplo, que é normal ter uma fila na prefeitura 2 vezes por semana para dar R$20, que era o que acontecia aqui há 30 anos. Quer dizer, existia distribuição. Isso. Então, isso são coisas que se acumulam e vão interferindo na postura do cidadão. Né? E aí, quando você vem com uma política do jeito que ela precisa ser,
do jeito que ela deve ser, a tendência da população é não entender, né? Dizer, mas como? Eu tinha isso. Eu tinha toda terça e quinta, eu tinha isso aqui. Isso durou quantos anos, Márcia? Isso Décadas. Diz a lenda que durou 30 anos, né? Esses dias mesmo o ex-prefeito, ele estava falando isso numa rádio aqui, que eu sou muito ruim porque eu não acudo as pessoas dessa forma e que ele dava dinheiro, todos que passavam por aqui davam dinheiro, né? Então, assim, essa lógica é também uma barreira que a gente tem que enfrentar no momento de crise. Bom, falando ainda sobre essa questão de conjuntura e previsão a respeito das eleições, qual a sua avaliação? O que é que a Paraíba deve buscar nas eleições de 2018? O que é que ela precisa? Bom, sem dúvida nenhuma, o que a Paraíba precisa é, no meio desse caos e dessa reflexão, é observar o que é que vem sendo feito, que vem dando resultado. O que era essa Paraíba antes do projeto político que a gente tem hoje? Isso não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa fácil de se ver. E nem é uma propaganda política, relatar fatos. Relatar fatos. Então a gente precisa ver isso. Independente dos quereres, dos amores pessoais, a gente tem algo que vem sendo construído e que está dando um resultado positivo para todos os paraibanos que já tem reflexo fora da Paraíba. Você vê, a Paraíba foi o único estado no Brasil que não parou no meio desse caos e dessa crise, não parou. E os índices negativos caindo e os índices positivos crescendo. Para a gente concluir, Márcia, qual a mensagem que você enviaria para os internautas do Parlamento PB nesse ano eleitoral? Bom, eu acho que é isso que a gente vinha conversando aqui. Eu acho que é fundamental que a gente perceba. Todo mundo gosta de apontar o dedo para o político e dizer assim, político é tudo igual, político é tudo ladrão, político é tudo indecente. E a gente esquece que quem elegeu o político foi a gente. E a gente teve a oportunidade de escolha. Então, é a gente pensar, baseado em que estava a minha escolha e deve estar agora. Porque se eu venho para um município pequeno, eu vejo que muitas vezes essa escolha está baseada num saco de cimento, num milheiro de tijolo, né? E isso é corrupção. Então, se a gente quer de fato parar com esse ciclo vicioso que está sendo todos os dias trazido pelas mídias, né, da corrupção, a gente tem que olhar qual é o nosso papel nisso, né, enquanto cidadã, fazer uma reflexão e, de verdade, fazer uma escolha que dê para a gente a condição de seguir inovando, né, de seguir trabalhando de forma correta. Nós queríamos agradecer muito a prefeita Márcia Luceno por estar conosco aqui no Parlamento PB, participando dessa série de entrevistas com as principais lideranças políticas do Estado. Obrigada, prefeita. Eu que agradeço a você a oportunidade e agradeço a vocês também, os ouvintes.